Você já ouviu falar de análise de discurso? E de análise de discurso aplicada à prática clínica? Não? Então vamos pro vídeo. Oi gente, tudo bem? Caio Graneiro, psicólogo. Hoje estou aqui com o Ronaldo, que também é psicólogo. E o Ronaldo ele é um especialista em análise de discurso, que se você quiser saber um pouquinho mais como é, vai lá no canal dele, para você saber um pouco mais. Mas hoje a gente vai falar especificamente da análise de discurso aplicada à prática clínica. O Ronaldo é meu amigo pessoal e a gente tem várias conversas sobre a clínica e tal, e várias vezes eu falo para ele, Ronaldo, mas qual que é a diferença disso que você trabalha com o que o Freud fazia, com a psicanálise clássica? E eu quis chamar ele aqui para a gente poder falar um pouquinho dessas diferenças e principalmente dar uma dica para você que é psicólogo, que é terapeuta, de como usar esse saber da análise de discurso na prática clínica. Eu fiz um vídeo sobre psicologia clínica da experiência lá no canal do Ronaldo, então vai lá dar uma olhada. Qual que é o canal mesmo? Conversa Psi. Eu vou botar aqui, tá? Você tá acostumado. Bom, esse é o Ronaldo. Ronaldo, esses são eles. Olá, pessoal. Obrigado, Caio. Nada. Tô contente com a nossa collab aí. Ronaldo me pôs no divã pra falar no canal dele, então eu já tô sentindo íntimo aqui, nem agradeci nem nada, mas é isso. Bom, queria começar, pra gente não se estender muito, falando do que é análise de discurso e tal, queria que você fizesse uma introduçãozinha assim, explicando basicamente o que é análise de discurso, e aí a gente vai começar a falar um pouquinho dessa aplicação então, no consultório. Tá. Bom, a análise de discurso é um campo da linguística, né, que trabalha com análise principalmente de textos, né, mas não só, mas que vem da linguística esse pensamento de destrinchar o discurso para a partir daí construir sentido, né? Então a gente tem, por exemplo, nos campos tem a hermenêutica, que é uma forma de produzir sentido a partir da suspeita. A gente tem, por exemplo, na fenomenologia, que vai por outro caminho, a análise de discurso que tem uma certa forma de produzir análise. E até quando eu e o Caio estávamos conversando para a gente fazer esse vídeo, era mostrar o processo, uma das partes do processo da análise. Né? Deixa eu falar uma coisa importante, que acho que tem duas coisas legais para dizer. Primeiro, o Ronaldo trabalha com formação de análise de discurso. Então ele vai dizer coisas aqui que é uma palhinha, se você tiver interesse, você procura ele depois. Mas o mais legal é que quando a gente conversa, tanto eu quanto o Ronaldo, a gente dá supervisão e tal para outros psicólogos, e uma grande crise é como ajudar um terapeuta que acabou de se formar, ou que está formado há muitos anos, mas que se perde na hora de atender o paciente e de fazer análise daquilo que o paciente está trazendo. E o legal da análise de discurso é que essa teoria que o Ronaldo trabalha, ela sistematiza de um jeito claro, de um jeito literalmente sistematizado, esse olhar que o analista tem que ter no discurso daquilo que o seu paciente está falando. Vamos dar um exemplo para a gente poder... Vamos lá. Então, por exemplo, o cara chega no consultório falando da vida dele e ele fala que teve um sonho com uma mulher, que era uma mulher sedutora, e o paciente fala assim, Ronaldo, eu sonhei com essa mulher, mas não era minha mãe. E aí, como que a análise de discurso vai olhar para isso? Isso, você trouxe justamente a cena clássica, né, da negativa do Freud, e a gente vai pensar a negativa de uma forma diferente que a maioria dos psicanalistas tendem a pensar. Você consegue colocar como seria olhado e como vocês? Que a maioria dos psicanalistas vão tender a pensar a negativa como o Freud propôs, inclusive, né, que era a condição de deixar vir aquilo que era o desejo inconsciente. Então, quando fala não era minha mãe, ou então, eu não quero tal coisa, então eu quero tal coisa. Então, não era minha mãe, era a mãe. Né? Automaticamente, na análise de discurso, por exemplo, a gente não vai trabalhar dessa forma. A gente vai trabalhar, por exemplo, nesse caso, por que o paciente teve que antecipar algo para me dizer. Então, se não era a mãe, por que ele disse que não era a mãe? A gente está pensando aqui que ele supõe que você, porque você é analista, o Ronaldo é psicanalista, o psicanalista adora falar que é a mãe, logo ele acha que é a mãe. Então, é a mãe. Você só tira o não. Mas se a gente for pegar o texto do Freud de negativa, ele faz esse processo. Né? Ele faz esse processo de pensando todas essas condicionais do porquê que o paciente teve que se antecipar e tal. Mas isso foi se perdendo na psicanálise. E o não passou a ser usado como aquilo que é
a condição do aparecimento do desejo. O que você está dizendo é que o analista está muito acostumado a ouvir o não e já interpretar como sim, sem fazer o processo que talvez até o Freud faria interpretativo, de pensar, bom, esse não é mesmo não? Analítico, desculpa. Não é esse não, porque isso é suspeita. Na verdade, numa análise pragmática do discurso, a gente vai pensar por que ele teve que antecipar a negativa. Né? Se não é a mãe, e ele não sabe quem é, por que ele teve que antecipar esta? Por que ele acha que, por exemplo, eu vou pensar isso? Da onde vem essa expectativa? Então começa a ser uma análise de um conjunto de expectativas que pode estar ali. Mas aí, quando você está trabalhando com análise de discurso no consultório, você vai participar, o seu paciente, desse seu processo de se perguntar, tá, se não é a mãe, por que então dizer que não é a mãe, né? O que ele está assumindo? Você participa ou esse é um processo que vai acontecer dentro de você para que você consiga então fazer uma análise e devolver para o seu paciente? Depende da situação. Se for a cada momento, fica impossível, porque a conversa não flui. Né? Como você mesmo me apresentou, como eu me apresento, eu sou um psicanalista. Então a gente trabalha com a livre associação. Né? E a livre associação é deixar o paciente falar livremente. Então eu vou intervir o menos possível, mas eu vou sim intervir naquilo que eu achar que é necessário, até mesmo para que eu possa construir as minhas cenas de análise, aquilo que eu estou querendo entender, aquilo que está faltando, né? Ou aquilo que não fecha, aquilo que não casa. E todo esse processo se dá a partir da língua, a partir da linguística. Quer dizer, quando você fala que não fecha, que não, você está pensando no discurso. Isso. Por exemplo, a gente tem também uma coisa muito forte nesse modo de pensar, que é separar o que eu estou pensando, o que o paciente está me dizendo, que está dito, está posto, e aquilo que está pressuposto pelo paciente. Que tem um nome para isso, que é a análise de pressuposição. Análise de pressuposição. Coloca a palavra aqui, ó. E então, o que acontece? Muitas vezes os pacientes vão falando de forma a deixar fendas, buracos. Eles vão se escondendo enquanto falam. Todos nós, na verdade, não só os pacientes. E um terapeuta tradicional poderia correr o risco de ir ocupando esses buracos com interpretações. O que ele imagina. Sim. Então, a gente tem que separar muito bem o que eu estou pensando, ou o que está me levando a pensar, do que está realmente pressuposto no que ele está dizendo. Que é um olhar meio fenomenológico, assim, né? Deixar o fenômeno ser o que ele é, não a partir da minha interpretação, mas a partir do próprio fenômeno. Então, mas pela história, né, pela constituição do pensamento, a análise de pressuposição ela é própria da pragmática, da linguística pragmática. Então, desde o Austin, de Wittgenstein, eles vêm trabalhando com essa coisa. Como que é a pressuposição? Sempre que eu digo algo, isso é oposto, é considerado pela linguística como oposto. E esse posto, normalmente, tem um pressuposto. Então, por exemplo, quando eu falo, um exemplo clássico, hoje o Lula é menos popular do que antes. Ou hoje o Lula é mais popular. Qualquer uma dessas vai ter um pressuposto. Se eu digo que ele é menos popular, isso está posto e está pressuposto que ele ainda é popular. Tá, mas aí você está falando de uma análise da linguagem mais do nosso dia a dia e tal. Como que eu posso usar, por exemplo, esse conceito de pressuposto na minha clínica? Você consegue imaginar um exemplo onde eu reconheço isso e isso me ajuda a fazer uma intervenção clínica? Tá, eu vou pegar então um exemplo do que a gente falou lá no vídeo do seu canal, que está no meu canal que a gente estava conversando. Vai lá assistir aqui, ó. Então, o Caio estava falando lá sobre a clínica da experiência. E ali, o Caio estava contando de como que ele entende o que é experiência, né? E ele foi falando que a experiência, a proposta da clínica é fazer a vivência com a pessoa e a pessoa experienciar aquilo, que não é só ficar no discurso. Isso está pressuposto que ficar só no discurso não produz experiência. É verdade. O que não é verdade. Então, mas quando você diz dessa forma, está pressuposto que ficar só na conversa não produz experiência.
Então, isso seria uma análise de pressuposição. Se eu fosse seu paciente, então, você iria me provocar dizendo, tá, mas é possível promover uma experiência mesmo sem a vivência do corpo? Eu poderia dizer isso, ou eu poderia dizer, mas cara, pelo que você está dizendo, não se produz experiência pelo discurso. A gente não vai conversar sobre isso aqui agora, porque essa é uma... Mas o que eu acho que é importante aqui é que a ideia é que o analista ele vai buscar no discurso do paciente aquilo que ele mesmo está dizendo sobre ele e não aquilo que eu vou inferir a partir das minhas próprias experiências e vivências. É mais ou menos isso. E às vezes a gente pode construir, né? A gente também trabalha com uma ideia de que o analista ele tem um papel ativo na construção de sentido. Mas eu tenho que separar quando eu estou ajudando nessa construção. Ótimo. Então, eu trabalho muito quando eu tenho mais ou menos uma ideia do que está acontecendo, e no canal do Christian a gente fala muito de cena, de cenografia. Isso tudo vai ajudando a montar essas cenas, né? Então, quando eu tenho essas cenas, eu vou comparando essas cenas, e aí essa montagem ela é criação do analista, né? E nessas montagens eu vou devolvendo o paciente. E quando eu devolvo, eu separo o que eu estou fazendo e o que o paciente pode estar fazendo. E aí eu faço também um tom de pesquisa com o paciente. Sim. Eu estou percebendo, eu estou entendendo, eu estou vendo, sei lá, porque às vezes a cena, né? Que eu monto e falo de cena com o meu paciente. Sim. Tem uma coisa que eu acho bem legal, é que a gente trabalha de um jeito muito diferente no modo, né? O Ronaldo trabalha mais com a palavra, trabalha mais com a experiência, o Ronaldo usa divã, a gente tem algumas... Mas essas formas, elas são menos importantes do que o olhar que a gente dá, porque o olhar é o mesmo. Eu acho que o grande problema ou a grande dificuldade de um terapeuta que está aí patinando e não sai do lugar não tem a ver com a técnica que ele vai empregar, com o como, mas tem a ver com a análise que ele vai fazer prévia disso. E eu acho que um conhecimento de análise de discurso pode expandir, se o cara sendo psicanalista, winnicottiano ou comportamental, sendo ele junguiano, seja lá o que for, ele podendo fazer uma boa análise de discurso, como ele vai então se vincular a esse discurso e fazer as análises dele, as intervenções, pode mudar radicalmente a prática de consultório. Pode, porque ele tem duas funções principais, né, que é clássico, assim. A primeira é que você interpreta muito menos. Interpretar é trazer o sentido de um outro lugar, que normalmente a gente traz da teoria, né? Sim. Então, a gente cola no paciente. Então, se o paciente está falando isso é parecido com a teoria, eu colo. Que é um erro muito comum para quem está começando a atender. Ah, não, isso é borderline, então é isso. E o caminho tinha que ser oposto, né? Isso, tinha que ser oposto. Então esse é o primeiro. E isso dá uma angústia muito grande, porque a gente não sabe mesmo para onde vai. Sim. Né? A gente não tem dimensão de o que vai aparecer, o que vai surgir. Por outro lado, dá uma segurança grande no sentido de que você vai estar ali com o paciente. E aí você corresponsabiliza o processo de análise, daí você vai construindo junto. Isso. E nesse sentido a gente concorda também. Bom, gente, acho que se vocês tiverem dúvidas sobre análise de discurso, vocês vão lá no canal do Ronaldo, no Conversa Psi, enchem ele de pergunta, que ele vai ter o prazer de mandar vocês fazerem o curso. Não responde, manda vamos fazer o curso. Mas acho que a ideia era essa, assim, é poder ajudar, poder dar essa ideia de que tem outros saberes que não estão necessariamente vinculados à psicologia ou aquilo que a gente aprende na faculdade, que podem instrumentalizar a nossa prática clínica, né? E poder ir somando esses saberes a isso que é o humano, que é muito maior do que você quer estar. Isso que o cara está falando é muito legal, mas é importante que a gente faça isso com rigor. Sim. Né? Isso que eu acabei de falar aqui, né, da análise de discurso na vertente pragmática, quem faz essa organização conceitual é a professora Marlene Guirado, e tem um livro dela, depois você pode até colocar o link aqui embaixo para eles, Análise Institucional do Discurso como Analítica da Subjetividade, que foi a tese de docência dela, onde ela organiza e sistematiza todo esse pensamento nessa interlocução com outras áreas do conhecimento. Há de se ter rigor, né? Acho que é importante a gente poder emprestar outros olhares, mas como isso, com um olhar ético, com um olhar científico, com um olhar que passa mais
pela ciência do que pelo achismo, acho que isso é importante. Dito isso, a gente vai ficando por aqui. Você sabe como funciona, se inscreve, compartilha e mais do que isso, né? Tira a bunda do YouTube e vai estudar, porque quer ser um bom terapeuta? Tem que estudar, tá bom? Assiste o Caio lá no meu canal, lá no Conversa Psi. Um abraço, gente. Beijo pra vocês.